Então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vocês viram que eu coloquei um material aí, né? Que é sobre cisalhamento, tá? Isso aí tá no conteúdo programático nosso, tá? É o item 8. Então, esforços cortante ou de cisalhamento, tá? Então tá na nossa emenda. O que é o cisalhamento? Então eu vou ser bem sucinto, né? Eu pus um material bem completinho ali para vocês. Lembrando, cálculo estrutural é uma disciplina muito avançada até mesmo dentro da engenharia, né? Então é mais a termo de conhecimento para vocês, tá legal? E dificilmente o técnico vai conseguir habilitação para um cálculo estrutural pesado. Tá legal? Então, mas quando vocês vê o tema aí e surgir, vocês vão estar aptos a entender, ou pelo menos saber do que está se falando. Tá legal? A força cortante ou cisalhamento são forças que atuam em corpos, tá? E o que ele causa? Ele causa a ruptura, tá? Então, é a maneira que a gente encontra de prevenir essa ruptura. Então, a gente vai calcular essas cargas, essas forças atuantes, seja lá qual for o material, aço, concreto armado, madeira. Então, todos esses tipos de materiais, eles estão dentro da construção civil sob ações de forças, de carregamentos, tá? E o cálculo de cisalhamento é o quê? É um cálculo onde você aplica uma força contrária à outra, né? E você tem essa força que nós chamamos de força cortante, tá? E que ocorre a ruptura do material. Na realidade, a gente faz esse cálculo para prever aonde vai ter essa ruptura e aí a gente providenciar o quê? A estrutura de concreto armado, que é o aço, suficiente para suportar, e o concreto adequado para suportar esse carregamento, tá? Então, com isso nós vamos chegar ao quê? Ao dimensionamento do aço numa viga, por exemplo, tá? Essa é a função do cálculo de cortante, o cálculo do cisalhamento. Muitas pessoas calculam, mas não sabem para que é. Então a função é o quê? Nós vamos fazer o cálculo de cisalhamento para verificar a força e, para ter o equilíbrio da força, nós vamos calcular o aço que vai ser aplicado numa estrutura de concreto armado. Ou então, verificar a bitola da madeira, o tipo da madeira que nós vamos utilizar num telhado, tá certo? Então, eu vou ter que usar uma viga mais fina, mais alta, né? Uma base menor, uma altura maior. Por exemplo, ao invés de uma viga de 20 no cálculo, o cortante está em X está em tanto e em Y está em tanto, né? O carregamento. Então nós vamos verificar essa força, qual que é a resultante dela, e daí nós vamos dimensionar o aço, dimensionar a madeira, tá? Dimensionar a viga de concreto para suportar a força cortante. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então vejam só, eu tenho o quê? Duas forças de ações contrárias. Isso é o cálculo, dá o nosso cálculo, o start do nosso cálculo de cortante, está o cálculo para o cisalhamento. Aqui eu pus um exemplozinho teórico, né? Então nós temos uma viga qualquer, com biapoiada e um carregamento, uma carga qualquer. Ou seja, aqui eu tenho o quê? Uma força da carga para baixo e uma reação para cima aqui. Então nós vamos ter o quê? Um cisalhamento ali. Teoricamente a gente vai calcular o quanto que está tendo de força aplicada na viga e qual que é a reação. Tá certo? Entenderam até aí? Então, vamos dar um exemplo prático. Eu fiz uma viga e em cima eu coloquei um bloco de concreto. Ou então, digamos que em cima aqui eu apoiei outra viga, tá?
Então eu tenho um cálculo de cisalhamento, um cálculo de cortante, que aí todo esse cálculo está lá naquele material que eu coloquei para vocês. Tá certo? Ô professor, mas o cálculo eu vi lá é uma coisa absurda. Tudo bem, para vocês o importante é estar ciente, saber como que funciona. Porque o cálculo, até dentro de um grupo de engenheiros, existe aquele que é especialista em cálculo estrutural. Tá legal? Então é uma coisa complexa. Ah, mas eu sou técnico, por que eu estou vendo? Porque o técnico tem a necessidade de saber dessas coisas, tá? O técnico, ele deve ter essa informação. Saber o que é uma cortante, o que é um momento fletor, tá? Saber as forças. Então ele tem que ter essa base, tá legal? Pelo menos o conceito vocês têm que saber. Vocês não vão fazer um cálculo de um prédio, né? Mais pequenas coisas vocês vão saber que se tem ou não um cortante. O que está acontecendo numa viga? Por que ela está trincando? Por que ela não está? Pode ter um erro, tá? E aí sim vocês procurar um especialista no assunto, tá bem? Mas isso aqui, se a gente pegar na teoria da física, no segundo grau, né, nós temos isso aqui. São o quê? São reações e forças aplicadas. Nada mais do que isso, tá? Com o material que eu postei para vocês, vocês vão conseguir chegar até mesmo no aço, na armadura, que é aplicada para conter o cortante. Tá legal? Dúvidas aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? José Marcos. Marco Antônio. Entenderam isso aqui, pessoal? Ok, professor. Tá. Conseguiu entender? Tá. Você conseguiram entender o conceito do que é o cortante, do que é o cisalhamento? Tá. Cortante e cisalhamento é a mesma coisa. Isso, exatamente, Marco. Cortante e cisalhamento, né? A força cortante, né? Ela é a mesma coisa que o cálculo de cisalhamento. Tá legal? Tá certo? Tá. Então vejam só. Para a gente ter o cálculo do cortante, momento cortante, né? Ou a força cortante e o cisalhamento, tensão de cisalhamento, né? Vocês têm a formulinha básica lá. Tá certo? Então, e eu coloquei também uns videozinhos com os tutoriais e alguns exemplos de cálculo de cortante. Tá legal? Para viga em balanço, viga biapoiada, e tem uns exemplos bem legal lá nos videozinhos que dá para assistir para complementar a nossa aula. Tá legal? Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok? Bom, então tem um conteúdo vasto aí para vocês darem uma boa lida, que seria o conteúdo que eu estaria passando para vocês dentro da aula. Tá legal? Em resumo, essa é a teoria, a base do cortante. Para que nós vamos usar ela? Para calcular a armadura da viga, quando a gente estiver falando de concreto armado. Tá legal? E também para determinar, é um dos cálculos para a gente determinar o que? Na madeira, uma estrutura de madeira, onde vou ter que ter reforço, onde eu vou ter que pôr algum pendural, alguma coisa para suportar a cortante numa viga de madeira, ou redimensionar o tamanho dessa viga, a bitola dela. Tá bem? Alguém quer fazer alguma questão? Fazer alguma pergunta? Tranquilo então, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então a gente encerra aqui o vídeo por hoje, a videochamada da aula. Eu vou continuar online e eu quero conversar com vocês a respeito das notas e faltas, tá bem? Então, para não ficar grande o vídeo que eu vou pôr na internet, eu já vou
pausar ele aqui e vou pôr lá também o vídeo da aula de hoje. E aí nós voltamos aqui e vou ficar online para tirar algumas dúvidas de quem tiver e também para a gente verificar a questão aí do bimestre, tá bom? Então aguarde um minutinho que eu só vou desligar o vídeo aqui.